Olá pessoal, estamos aqui de volta, dando continuidade em conhecendo o equipamento, a colhedora, partes da operação relacionada à segurança e ao desenvolvimento. Agora nós vamos falar hoje sobre os radiadores. É um sistema de arrefecimento de todo o equipamento, toda a colhedora, para que toda a execução da atividade seja de uma maneira eficiente, refrigerado e ter um resultado melhor em cima da execução. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os radiadores. Qual é o objetivo, para que eles estão ali, qual é a principal função deles, os cuidados que tem que ter, análise que tem que fazer em cima da condição dos radiadores. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais aí. Nós temos aqui, mostrando para vocês o acionamento do radiador, o botão, a simbologia, para a gente entender um pouquinho mais. Esse radiador é composto por uma tela rotativa, o qual faz a reversão para acionar a limpeza do próprio radiador. Ele faz a resfriação de todo o sistema, mas através dessa hélice reversiva, ele tem um acionamento automático que cada 20 minutos ele é acionado e fica em torno de 26 a 30 segundos em reversão para fazer a limpeza dos radiadores. Ele ventila, ele reverte e sopra, ao contrário, eliminando todo o excesso de sujeira do radiador, fazendo essa limpeza aí. Mesmo assim, nós precisamos estar atento nas inspeções, nos cuidados, na limpeza do equipamento e na limpeza do próprio radiador através do apoio do comboísta, que passa o ar nos radiadores, facilitando assim a limpeza e dando uma possibilidade de atividade melhor, mais tranquila para o equipamento, não forçando o equipamento e não gerando nenhuma possibilidade de quebra. Então essa hélice ela tem esse objetivo, fazer a limpeza automática frequentemente. Por ela ser automática, ela também tem um botão de acionamento onde eu posso estar fazendo essa reversão manualmente. Quando eu posso usar essa condição? Eu estou num trabalho lá frequente, operando minha colhedora, está aquele vento excessivo e está soprando toda aquela palha por cima do meu equipamento e está vedando toda a entrada de ar, fazendo com que sua máquina sobreaqueça, começa a aumentar a temperatura. E eu percebo que ele já fez já deu a reversão automática, mas vai demorar 20 minutos ainda aí que ele vai fazer de novo. Eu tenho essa opção, tem esse botão no console superior que eu vou lá, dou apenas um clique nele, ele vai dar um estralo com nenhum acionamento de uma lâmpada, de ligar uma lâmpada, solta, ele vai fazer essa reversão manual. Automaticamente ele já reverte o ventilador e elimina essa condição de excesso de sujeira nos radiadores. Isso vai fazer com que o automático dele pare ou mude? Não vai fazer. O automático dele vai continuar. Você vai acionar uma limpeza manual no meio do intervalo dele. Ele deu o tempo dele e vai fazer novamente, porque isso é automático, já é programado para fazer. Precisou fazer manual, você vai e faça. Faça porque é necessário. Aí deixa que o sistema ele continua automaticamente, sucessivamente, ele não interrompe essa situação. Com isso você ganha qualidade na execução, ganha tranquilidade na operação, não sobrecarrega o seu equipamento, não tem risco de sobreaquecimento do componente, fazendo com que ela tenha um rendimento melhor, uma produção melhor em cima daquela atividade que você está exercendo, está executando. Aqui nós estamos vendo um pouquinho da composição dos radiadores, a característica técnica, qual é cada um, para que serve, para qual finalidade. Nós temos aí no contexto geral de todos os radiadores, temos 5 radiadores no conjunto. Cada um faz a sua função de refrigeramento, cada um tem seu objetivo. O primeiro radiador de cima para baixo, que é o número 1, como nós estamos vendo aí na tela, é o radiador do diesel, onde faz o arrefecimento para refrescar o diesel que você usa para o trabalho. O fluxo de trabalho, a movimentação ali sobreaquece, então ele precisa estar fazendo esse refrigeramento para poder desenvolver melhor, o motor trabalhar bem, para desenvolver bem a sua atividade.
O segundo radiador é o radiador do condensador, é o que trabalha o ar-condicionado, o que faz com que você receba o ar frio dentro da cabine para poder estar desenvolvendo a atividade. Então a função dele é o condensar, fazer o resfriamento do ar para você receber dentro da cabine. O terceiro radiador é o pós-resfriador do motor. É um apoio aí de resfriamento para o motor. O motor a gente sabe que trabalha numa temperatura excessiva, se você deixar ele vai além, ele precisa ser arrefecido, ele tem um sistema de arrefecimento, ele tem todo o trabalho do filtro de ar, da água, tudo que faz aquele resfriamento, mas ele precisa também de um apoio aí, que tem o pós-resfriamento do motor, que é um radiador que auxilia também para que ele ganhe uma eficiência melhor no seu desempenho. O quarto radiador é o radiador do sistema hidráulico. Todo sistema de trabalho hidráulico ele precisa de um arrefecimento. Então ele passa por um sistema todo complexo de trabalho, passando por todos os atuadores, motores, bomba, passa novamente por esse radiador, é feito o resfriamento dele e ele retorna para a caixa. Então ele precisa desse radiador para fazer esse arrefecimento, para que não sobrecarrega a temperatura e não venha forçar algum componente, chegando até gerar uma possibilidade de quebra aí relacionada a esse sistema hidráulico. O quinto radiador é o radiador do sistema do arrefecimento do motor, que é o radiador d'água, a gente conhece aí, para resfriar a água, para fazer todo o trabalho interno do motor de resfriamento, para ele ter uma eficiência melhor. Ele passa por vias e dutos internos do motor, causando todo aquele resfriamento interno, gerando uma possibilidade de uma eficiência melhor do motor. Então essa é a funcionalidade desses radiadores. Temos de 1 ao 5, onde cada um tem a sua funcionalidade para estar exercendo. Por isso que a importância de estar sempre bem limpo. Na sequência, nós temos aí, como eu mencionei anteriormente, a hélice do radiador. Ela é posicionada atrás desses radiadores, bem atrás da cabine, ali próximo à traseira da cabine, direcionada para os radiadores. Então ela tem o fluxo constante para sugar o ar de fora para dentro dos radiadores, de uma maneira que ela resfria os radiadores. Essa é a função dela. Mas a hora que ela dá a reversão, seja automática ou manual, ela reverte o giro e inala o ar para fora. Ela sopra para eliminar aquela condição de sujeira a mais do que é necessário ali em cima, para facilitar entrar um ar mais puro, mais limpo, para refrigerar melhor o sistema de trabalho da colhedora. Então esse é o objetivo da hélice aí. O motor da hélice, só para conhecer um pouquinho, é um motor de bucha, né? Um motor hidráulico de bucha, é um M330, ou seja, lá atrás, se a gente lembrar quando falou de hidráulica, vai 330 ml de óleo para fazer um giro. Aí depois tem todo aquele cálculo, mas que agora a gente não vai entrar em detalhes, que fomos falado lá, mas tem todo aquele cálculo para a gente saber quantos giros dá por minuto. Mas é um M330 que faz o trabalho da hélice do arrefecimento do motor, do giro dos radiadores. E o acesso a esse radiador, ele tem logo atrás do capuz do primário, tem aí uma tela de proteção, onde que essa tela ela é vedada por travas. Essas travas aí que tem, como a gente está vendo no desenho, todas elas são cinco travas, que é feita para poder vedar ali, para não entrar a palha. Ela tem que ser movida para poder abrir ali, erguer essa tela para fazer a limpeza. É um reparo que é feito pelo comboísta, mas a gente precisa conhecer como é feito. Então você tira as travas, ergue para cima, movimentando para cima essa tela, ela vai como se fosse bascular na tela para fazer essa limpeza, para soprar de dentro para fora com o ar comprimido para poder fazer essa limpeza. Isso que é necessário para a gente também estar observando, acompanhando a realização, ter certeza que está sendo feito e bem feito. Isso para a gente é importante como operador aí no dia a dia. Nós temos aí o reservatório de arrefecimento, aí, que é o líquido do radiador, o que faz aí o fluxo constante de movimentação de refrigeramento do sistema de trabalho da máquina. Esse reservatório ele tem a simbologia indicando o nível
de água de arrefecimento, o nível se ele está baixo ou não, então vai te indicar, acendeu a luz de alerta, viu essa simbologia, vai entender que o nível de arrefecimento está baixo. Uma situação muito importante de ser falada nessa condição é caso precise ser reposto o líquido de arrefecimento porque está baixo, nós temos que observar muito, só reposto com aditivo ou aditivado, como a gente entender melhor. Já tem um preparo já feito, guardado no comboio, que quando precisar, ou no carro-oficina, em algumas situações, que é para você estar aderindo, colocando nessa situação. E quando for preciso fazer essa reposição, tem os procedimentos de segurança. Para mim, abrir essa tampa para verificar ou para adicionar o líquido, eu preciso estar munidos de EPIs corretamente, observar a condição da tampa, movimentar devagar até ela dar o primeiro estralo. Deu o primeiro estralo, ela vai tirar toda a pressurização interna, aquele excesso de pressão interna, para que não exploda em você e não espirre água quente em você, que isso é prejudicial, pode causar queimaduras graves. Então a gente tem que ter esse cuidado, você movimenta lentamente até dar o primeiro estralo e para. Ela vai esvaziar toda aquela pressurização interna. Em cima disso, acabou, você vai lentamente, com cuidado ainda, até você conseguir tirar ela. Só assim você está seguindo o procedimento correto e evitando danos maiores. Conseguiu tirar, você percebeu que está faltando o líquido de arrefecimento, vai precisar fazer a substituição, você vê com o comboísta a condição da quantidade, vê quanto precisa, verifica lá a reposição, acompanha a reposição e está feito a manutenção dentro do procedimento. Com cuidado, com segurança e com atenção redobrada, sempre. Lembra, você precisa fazer o procedimento correto, porque se ele tem um procedimento é porque é mais seguro, mais fácil e mais garantido. Faça como deve ser feito. Então, para fazer essa substituição, eu preciso ter certeza do que estou fazendo. Envolva a liderança, a supervisão, o que for preciso para poder estar fazendo. Ah, mas é uma coisa tão simples, por que eu tenho que envolver todo mundo? Porque é mais seguro, porque é uma coisa garantida, porque é um procedimento. Então, faça como deve ser feito e garanta a sua segurança em primeiro lugar. Nós temos aí dentro do radiador a tampa do radiador. Como eu mencionei, se caso for necessário fazer a substituição do líquido, você tem que dar o primeiro pique, esperar ela tirar todo aquele vapor interno, despressurizar para poder estar abrindo a tampa para poder repor. Você percebe que essa tampa ela serve como uma válvula de pressão. Ela serve tanto como pressão como depressão, como vácuo. Ela tem um interno, uma mola. Quando ela tem um excesso de pressão, ela libera. A hora que ela percebe que ela está faltando pressão, ela puxa de volta esse ar, gerando pressão interna para que o componente trabalhe corretamente. Ele tem que ter a pressão interna ideal para o trabalho. Mais do que aquilo, essa válvula ela abre, libera o excesso. Se precisar, ela libera a entrada para poder fazer essa pressurização. Então, essa tampa de radiador ela tem essa função, por isso que temos que ter o cuidado. A hora que eu vou abrir, abre lentamente, espera o primeiro pique, deixa despressurizar, acabou a despressurização, aí vai novamente para abrir essa tampa para fazer a manutenção, o reparo necessário e garantindo assim a tua segurança, a qualidade da execução e a qualidade do seu serviço. Aqui nós temos aí o modelo do reservatório para entender, que é aquele que nós mencionamos agora. Temos dois tipos de tampa, temos a tampa plástica, temos a tampa metálica, dependendo da condição, a marca, tipo, ano de colhedora, mas o reservatório em si é tudo similar, bem parecido. A capacidade de litros aí entre o radiador e coisas, ele fica em 69 litros em média, 0,6, sendo uma proporção 50-50, ou seja, 50 água, 50 aditivado. É uma mistura aditivo, né? Onde mistura para poder estar fazendo um composto correto para poder estar desenvolvendo atividade interna dentro desses radiadores, causando assim
evitando muitos prejuízos internos, desgastes, ferrugens e assim vai. Então eles têm todo o componente para estar atuando em cima dessas condições aí dos radiadores. Com isso nós terminamos a parte de radiadores, os cuidados necessários. Observe bem a necessidade e as condições, garanta a sua segurança e não faça se você não sabe. Procure quem sabe, envolva as pessoas da área e faça com segurança. Ficamos por aqui e até mais.